Calor da bexiga, moço. Nunca vi um negócio desse. Parece que você tá no meio do deserto do Saara. Você não foi no Acre ainda. Quando não viu o Acre. Goiânia é meio Experimentar as prima, montanhas né? de gelo. Galera, vamos lá começar mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com o Wesley, o famoso bigode aqui, que fica por trás das câmeras, só no manejo ali dos equipamentos. DJ Lá ele, Bigode. Hoje ele veio pra frente das câmeras pra gente entrevistar aqui o Enos, conhecer um pouco da história do Enos, né? Já que a gente começou esse negócio sem se apresentar, então vamos nos apresentar um pouquinho, né? Conhecer os apresentadores. Posteriormente vai ser eu, depois o Wesley, pra gente conhecer um pouquinho da galera aqui que faz parte desse projeto. O Enos, obrigado por ter vindo, que já ia vir de qualquer jeito mesmo, né? De qualquer jeito, tava Não tem como convidado. fugir, Autoconvite. né? Vamos bater um papo aí legal, fazer a pessoa conhecer um pouco quem que a gente é e conhecer um pouquinho da sua história, né? Porque quem tá na frente de um negócio bota a cara a tapa, as pessoas têm que criar uma conexão, tem que criar um vínculo e conhecer, né? Com quem que tá lidando, até mesmo para atrair mais público pro nosso podcast. Conta um pouquinho aí da sua Verdade. história, de onde que você veio. Uai já entrega denunciou, tudo, É de né? Goiás mesmo. Denunciou. Sou do interior de Goiás, sou da maior cidade do estado de Goiás, né, em território, que é Niquelândia, capital internacional do níquel. Foi a maior jazida de níquel do planeta Terra, né? Hoje acho que é uma cidade da China, mas ainda tem alguma coisa lá, só que é mais complicado. Acho que o chinês já tomou conta. Chinês, não, tudo é na China, né? Caramba. Lá. E eu vim de lá muito novo, tinha 10 anos de idade, vim com meus pais e meus 6 irmãos, éramos 7, né? Então, fiz uma história muito bonita em Goiânia. Goiânia é a cidade que me adotou e eu adotei Goiânia, então já tem 37 anos que eu tô nessa cidade maravilhosa, né? Então, assim, aqui, diferente do interior, você tem contato com pessoas e com processos bem mais avançados e, por fim, você acaba tendo oportunidade, né? Então, quando você vem do interior para cá, pelo menos no meu caso, interior é brincar na rua, jogar bola. Eu cheguei aqui, os meninos não gostavam de jogar bola, tanto que eles jogavam no interior. Lá dia de folga era bola cedo, meio-dia de tarde, até diferente. sol, outra cultura. A turma aqui não, se fosse jogar futebol era só de tardezinha, quando o sol já tava se pondo ali, tava tranquilo, né? E no meu caso não, eu gostava de ficar na atividade o dia todo, jogar bola o dia todo, então mudou bastante, eu senti muita falta dos meus amigos do interior quando eu vim pra cá, mas hoje, com o passar do tempo, você vai absorvendo a cultura, absorvendo a forma de viver e fui absorvendo aquela cultura. Quando eu vim pra Goiânia, eu morei perto de Campinas, ali na Vila Aurora, né? Campinas ainda era outra cidade ou já fazia parte de Goiânia? Já fazia parte de Goiânia, já. Isso foi em 87. Porque 30 anos é tempo, né? Goiânia é nova. 30 anos. Mas não era assim, Dou não. muita coisa. 87, Campinas já tinha sido absorvida já. E lá na Vila Aurora tinha uma moçada lá. Inclusive tem amigo meu que é editor, né? Produtor também de jornal. Qualquer hora eu chamo deles aqui pra gente bater um papo. Da turma que saiu dali, deve sair alguma história boa. Então, assim, Goiânia há 37 anos que eu tô nessa cidade e a gente vai compartilhar um pouco do que aconteceu, da história, até a gente chegar aqui, né? E você falou que veio quantos anos? 10 anos 10 anos de idade. 10 anos. Como é que você entrou nesse ramo da logística aqui? Quando foi que bateu a cabeça, falou assim, eu amo. Cara, trabalhei em vários lugares, eu fui auxiliar de pedreiro, né, servente, pedreiro, vendi laranjinha, né, picolé na rua, que mais? Cara, fui engraxate, tudo vocês pensar aí, auxiliar de marceneiro, cara, nunca recebi até hoje, eu trabalhei auxiliar de marcenaria, mecânico nunca deu certo. Que mais que eu fiz? Cara, já fiz um monte de coisa dessa vida. E eu tive a oportunidade ali em 98. Eu fui receber um convite de um colega para trabalhar na antiga Panarello.
né? Então, a Panarello estava ampliando os negócios, estava crescendo bastante e o colega meu era gestor da área de suprimentos e ele me chamou para fazer parte do time e eu fui fazer parte do time, não conhecia nada, mas do primeiro dia de trabalho, primeiro dia, quando eu orei na hora de ir embora, volta 6 horas da tarde, eu falei para mim mesmo, falei, olha, é esse aqui o negócio que eu vou seguir minha carreira. Então não tinha nenhum contato, não teve contato com outra... Não. Nunca fez um curso? Não, eu tinha feito curso de computação, né? Antigamente você tinha que fazer o curso de computação. Obrigatório. Era o curso que eu tinha. E ali eu tive acesso eu conheci uma possibilidade nova que era o mundo da logística, né? Na parte de suprimentos ali, a parte de compra, suprimentos. E foi onde eu fiquei 10 anos naquele trabalho e aprendi muito sobre logística, aprendi muito sobre processo, fiz os cursos, me formei, terminei meu 2º grau, acho que eu não tinha nem o 2º grau direito ainda, concluí, fiz a faculdade e quando eu saí da empresa eu já tinha feito pós-graduação, já tinha feito MBA, mas lá a empresa me deu a oportunidade, né, de fazer todo esse processo. E eu digo assim que eu entrei lá como auxiliar do auxiliar. Eita. E quando eu saí, eu era gerente da matriz, né? Então foram 16 anos, foi uma carreira de 16 anos. E quando eu saí da empresa, tive a oportunidade de morar em outros estados, pela empresa, trabalhando pela empresa. Tive a oportunidade de conhecer várias cidades, eu conheço várias cidades do Brasil, indo até meus colegas, dando treinamento, implantando melhorias, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade com o Brasil através da logística, né? Então, eu posso dizer que a logística, ela mudou a minha percepção de vida e de carreira, né? Igual eu digo para vocês, o primeiro dia foi o dia que eu entendi que eu falei, olha, é isso aqui que eu quero para mim. E para quem não sabe, o que é suprimento, cara? Quem de fora assim não tem ideia. Suprimento é o que? É comida? É o armário vazio, cheio? Os suprimentos é aquela área, né? Alguns lugares é o PCP, né? Que faz a programação de reposição, programação de compra. E na área de distribuição, essa parte de suprimentos é onde você cria as demandas para suprir as filiais. Então, vamos dizer que você tem uma central de compras. Essa central negocia ali um volume de unidades de produto baseado em informações que vêm da área de suprimentos. Então, a área de suprimentos é quem faz os cálculos, né? Controla ali o abastecimento, né? Exatamente, ela que abastece as unidades, né? Então, assim, nós tínhamos já naquela época, estava abrindo a 6ª filial, que era Rio de Janeiro. Então, a gente precisava fazer a compra e distribuir para que essa mercadoria chegasse nas filiais, né, e a gente pudesse repor ali no tempo adequado. Então a equipe que estava sendo formada era para isso. Então eu pegava ali, eu tinha alguns laboratórios bem pequenos, bem insignificantes, porque eu estava começando. Então a gente fazia essa reposição e era na mão, galera. Mas calma aí, então. Então não era só controlar o abastecimento. Você ainda tinha que ir atrás de quem comprar? Você tinha os fornecedores, né, que o setor de compras negociava o volume, quantidade X ali, e com aquela autorização, aquele volume, você podia distribuir para as filiais. E mais engraçado que hoje isso parece um negócio simples, né, porque você joga ali no sistema, o sistema calcula, e ele mesmo vai produzindo a reposição para aquela unidade. Mas era no papel, galera. A gente tinha que imprimir um papel 32, né? Uma folha 32 ali. E ali imprimia aquele negócio, calha massa de papel, e você vinha com a calculadora, fazia o cálculo na mão, isso colocava no 98. papel, 98. E não tinha nenhum sistema, nenhum Já tipo. tinha um RP onde a gente imputava, e era COBOL. COBOL é só para quem... O COBOL era terrível, que se você desse enter e salvasse... Você tinha que ir lá no CPD, era CPD ainda, né? CPD. Centro de Processamento de Dados. Você tinha que ir lá se humilhar pro cara para ele voltar aquele enter que você deu, para você poder
corrigir ali a quantidade que você fazia, né? Mas falando do fornecedor, no caso, alguma parte da contratação, negociação, alguma coisa, ficava com a parte de vocês também? O departamento já entregava fornecedor resolvido, é esse aqui e tal? Essa aí é a parte do compras, né? O setor de compras negocia a volumetria, negocia os percentuais, negocia as quantidades, né? Faz toda essa parte de negociação, se vai entrar um produto novo. Toda essa parte é o compras, o setor de compras que faz. Mas baseado no que vocês falaram que precisa. Exatamente. E aí o suporte do compras é a área de suprimentos. É ela que diz, olha, essa filial vendeu um pouco mais, um pouco menos, precisa ter uma atenção com aquela filial porque ela tá numa escala de venda maior. Então, quando você não tem um programa para fazer isso, é feeling mesmo. É você olhar ali, analisar. Então, no relatório ele era grande, na folha 32 ali, porque você tinha o histórico dos meses anteriores. Então, se você mandava rodar ali e você via as vendas daquele produto, botava a régua ali, produto a produto, imagina, você analisando produto a produto, Credo. filial por filial. Então, tinha um espaço grande assim na coluna, onde você ia colocando filial por filial. E isso demandava muita gente? Demandava gente pra caramba. Imagina que naquela época já eram cerca de 6.000 SKUs. Imagina a venda hoje, pessoal. Tem fornecedores que você pode fazer reposição diária, ou seja, diariamente você gera um pedido de compra. E antigamente a gente tinha alguns laboratórios que, quando você terminava a última página dele, você já poderia voltar analisando a primeira página. Então você perdia muitas oportunidades porque era no papel, não dava para você fazer a coisa assim de uma forma muito rápida, né? E eu me lembro que assim que eu comecei a me ajeitar ali, comecei a entender o processo, eu peguei e fui até meu chefe, né? Que era muito aberto, era um cara assim que tinha uma cabeça muito boa. Falei para ele, cara, por que a gente não usa Excel? Imagina, né? Já tinha Excel, eu tinha feito curso de Excel, já conhecia as tabelinhas ali. O Excel estava no início. Mas já tinha, né? E aí ele, me parece que ele já conhecia o Excel, mas não era tão assim, mas me soou como uma coisa que eu não conhecia, né? Imagina uma coisa dessa, a galera não conhecia Excel. Mas assim, na contabilidade já existia, né? Umas fichas lá, que é Sim, tipo planilha. Não, a contabilidade Tanto é que o já. Excel nasceu disso, né? Uhum. A contabilidade já é uma outra dinâmica, né? Lá já estava mais, já tinha programas que absorvia muita coisa lá. Só que essa área, ela foi criada exatamente por conta da quantidade de oportunidade que a gente via no negócio. Porque o comprador, ele vai pelo feeling, né? Vendeu bem no estado do Rio de Janeiro, então manda uma quantidade para lá. Vendeu não tão bem em São Paulo, manda uma quantidade menor. Quando você tem uma pessoa se fazendo uma análise de cada situação, de cada produto a produto, estado por estado, você consegue ser mais assertivo, tanto na demanda que está subindo, quanto na demanda que está descendo. Então você evita o overstock, né? Você evita que ter muito estoque lá na ponta. Então assim, mas é engraçado, gente, que 98, a gente está falando 98, 99... o Excel, numa empresa que já faturava ali na casa de 80 milhões por mês, trabalhava com papel, né? Então, assim, foi um aprendizado absurdo, porque você você retoma ali, né? Porque das quatro, por que você precisa saber fazer cálculos, né? Então, isso ajudou por esse motivo, né? Você tá ali. Agora eu preciso saber somar, dividir, multiplicar. Eu preciso retomar, né, essa prática. Então a gente trabalhava com a calculadora. Para vocês terem ideia, lá no setor acho que tinha 3 computadores. Era um computador do chefe e 2 computadores que a gente revezava. Acho que eram 6 ou 8 compradores ali, supridores, né? E computador naquela época não era barato, né? Caro, salário mínimo era caramba. R$180, mas o computador era 3 mil. Era caro, assim, a empresa olhava o computador como um problema, não era uma coisa assim que se valia muito de ter para todo mundo, né? Não é cada um tinha um. Então, e como eu era
o mais novo do grupo, como eu Era o mais antenado em como tecnologia. estagiário. O que eu fazia? Eu digitava, colocava todos os meus, fazia meus cálculos aí, colocava no papel, e quando a galera ia pro almoço, eu ficava sozinho, né? Então era o tempo que eu tinha de avaliar a questão da planilha, como é que ela funcionava, Excel, digitar meus pedidos, né? Porque estagiário não tem muita oportunidade, né? Então, assim, mas o que eu vi ali foi a gente tendo a oportunidade de sair do papel e indo para o Excel. E foi exatamente isso que aconteceu. Acabou que o Excel virou a planilha oficial de compras, né? Tá, essa oportunidade, então, de enxergar a digitalização dos processos já começou já desde sempre, então. Já foi desde dos primeiros primórdios. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque assim, gente, uma coisa é fato. Quem já passou os aperreios da vida, né? Quem já passou as necessidades da vida, aprende a economizar. Se você quiser romper o seu padrão de vida, se você quiser mudar de nível de vida, você precisa... Uma das coisas que você precisa aprender a fazer é gastar. E é onde você for. Então eu vi aquele monte de papel. Aquilo ali, para mim, não fazia sentido. Era muita grana, era resma e resma e resma de papel que a gente utilizava todos os dias, né? E era um trabalho que você dificilmente conseguia revisitar ele, porque você não cria histórico. E dependia 100% de gente metendo a mão, né? Gente pondo a mão, fazendo a conta ali, o cara pode errar, vai errar, é normal isso, né? Então... Você pensa aí se hoje, né, lá, você tá lá no computador lá e às vezes você perde um arquivo, imagina se o papel molha. Imagina você perdia, o trem amassado, você mandava... Derramar um cafezinho em cima do papel. Deus. Não, já aconteceu de eu derramar o café em cima da folha inteira, perdi, teve que imprimir tudo de novo. Coisa de estagiário, coisa de quem tá aprendendo. Então. O estagiário não tem coração não, filho, perdi na primeira semana. Cara, e assim, quando foi que você começou a ter um contato com a gestão de pessoas? Já foi lá aí nos suprimentos? Não foi. No decorrer do tempo, a empresa estava crescendo muito, estava tendo muita parte de digitalização, e foi quando começou a história do SAP, né? A gente implantou o SAP. Primeiro implantou o Oracle, 2001 para 2002. Então implantamos o Oracle, parece que o Oracle não trouxe a solução robusta do jeito que precisava. Então, mas o Oracle o quê? O RP da Oracle, né? É bonito e tal, a gente tinha esperança de que ele fosse resolver, né? Você saía do COBOL, qualquer outra coisa que viesse era melhor, né? E foi um ano só, a gente já migrou pro SAP. E o SAP realmente foi uma mudança muito bacana, muito grande, deu uma trabalheira danada, e nesse período eu virei key user do SAP, né? Foi quando eu comecei a me aventurar por outras áreas. E até respondendo a sua pergunta da questão da gestão de pessoas, eu acho que ela começou quando eu comecei a migrar de área, né? Eu entendi que na área que eu estava, ela tinha algumas limitações. Então, quais limitações eram essas? Eu era, se não o mais novo, dos mais novos que estava lá. Eu entendi que o grupo estava ali há 3, 4 anos e não ia crescer mais, não ia crescer muito mais. Ia colocar mais 1 ou 2 pessoas ali, 3 que fosse. Não mais do que isso, né? Não ia ter muito mais do que isso. E eu comecei a ir para outras áreas. Então eu trabalhei como auxiliar da área de cadastro, trabalhei como auxiliar da área de compras de produtos, de outros produtos, né? Deixa eu só pegar uma água aqui. Dá um pause aí. Dá um pause aí no paletizado aí. Então, assim, nessa época, eu comecei a ir para outros departamentos, né? Fui para o departamento de perfumaria ali, né? Então, a gente fazia compras de medicamentos. Então, eu tive a oportunidade de entender como é que funcionava o cadastro de perfumaria, totalmente diferente. As embalagens são embalagens diferentes, modelo de venda,
o modelo de montagem de kits são diferentes, medicamento é muito padronizado, é muito organizado. Então eu comecei a aprender como se comporta em outras áreas também. Fui trabalhar na área de cadastro, participei da parte da criação do departamento de cadastro, né, do SAP, e todas essas andanças ali me trouxeram bagagens. Por fim, eu fui trabalhar numa área que era a central de notas, ali onde se processavam os pedidos. Então, os pedidos eram feitos e eles precisavam chegar, quando eles chegavam, eles iam para uma área onde se fazia a validação entre pedido e nota fiscal. Essa validação dava divergência, né, de quantidade, dava divergência de preço, de desconto, uma série de coisas que tinha para fazer. Mas você falou que você trabalhou na parte de central de cadastro, né? Essa aí, no caso, é a base, né? Se tiver errado, se ela errar, a gente acabou com o processo inteiro, né? A central, eu digo que é o seguinte: qualquer coisa que você queira fazer, quando você fala de digitalização, o pontapé é o cadastro. Mas no caso, você entrou na parte de cadastro ou veio alguém do cadastro para fazer o cadastro para entregar feito, ou teve que conhecer o processo todo do cadastro? Não. Eu aprendi a cadastrar, aprendi a medir. Então eu media, pesava os produtos e imputava os dados do sistema. Ah, mas é uma trabalheira aí. Era uma trabalheira sem fim. Domingo, você estava trabalhando ali domingo até tarde, era normal a gente trabalhar domingo, trabalhar até tarde da noite. Isso era coisa normal para a gente conseguir entregar tudo no prazo, né? Então, essa parte de cadastro, ela é muito importante. Você ter o seu produto de forma adequada no sistema. Porque imagina, você tem aí, as empresas hoje trabalham com 10, 12, 15, 50 mil SKUs. Se você quer ter uma boa logística, né, uma fluidez ali no seu picking, você precisa, na sua armazenagem, no seu picking, você precisa ter um bom cadastro. Porque os sistemas hoje, eles trabalham com cubagem, né? Então, para que ele entenda qual é o tamanho daquele produto, qual é o espaço que aquele produto vai ocupar, qual é a dinâmica para que aquele pedido seja separado, ele precisa das medidas do peso, precisa das dimensões corretas daquele produto. Então, o cadastro, ele é mandante, né, no processo. Eu não sei se é uma percepção, talvez, errada, que eu tive alguma experiência, mas parece que essa não é uma área que a empresa talvez não olhe com tanta atenção, né? O cadastro geralmente deixa lá pro cara, não, coloca só nome, tal, alguma informaçãozinha básica e passa para frente, vamos vender. Isso é um pecado. Isso é um pecado. Porque você, a partir do cadastro, você consegue realizar muitas outras coisas para frente. Então, a partir do momento que você tem um cadastro robusto, que ele absorve todos os dados do produto, porque o produto, quando ele chega do fornecedor, na sua composição ali, ele tem toda uma ficha, e nessa ficha ele diz se esse produto tem alguma restrição tributária, se ele tem algum benefício, se ele é isento, se ele é tributado de uma forma maior porque ele é importado. Ele tem uma série de contextos que pode vir no cadastro do produto, que vai fazer com que ele possa fluir bem dentro da sua operação. Então, há uma área que as empresas precisam ter uma atenção maior, é na área de cadastro do produto, né? Na área de produto, fornecedor, cliente. Quantas entregas erradas, quantas devoluções nós temos, porque a gente não consegue ter uma base de cadastro do cliente de forma correta, né? Quantas reentregas acontecem nas operações do Brasil afora aí, porque o cadastro do cliente, o endereço, e às vezes até a forma de tributação daquele cliente não está adequada no sistema. Então o cadastro ele vai muito além do que simplesmente você colocar ali meia dúzia de informações. Sim. Você quer que levanta o ar? Essa aí que me ferrou. Ele baixou, tacou que... Beleza, desculpa aí, gente. Deu uma engasgada aqui, tive que sair correndo Volta, ali, né? mas Hoje tá só nós não morri, três, não. tem...
A adianta tá cruel hoje. Vai dar esse fim de semana todo, né? Doente. E agora que deu uma melhorada. Mas você falou doente, agora até teve uma pergunta, porque eu tinha acabado de mencionar que trabalhar sábado e domingo é normal. Mas, e aqueles dias, por exemplo, com certeza já aconteceu. Aquele dia que a barriga olha assim e fala assim, não, hoje eu não vou trabalhar, não. Como que vai? Eu sou uma das peças fundamentais, eu tenho que estar lá, o processo depende de mim. E como é que funciona? Chama o backup, e o backup às vezes não vai dar certo. Não, mas não é isso, não. Nesse caso, nesse contexto aí, eu fazia parte de uma equipe, eu não era líder da equipe, não tinha... Eu já começava a demonstrar meus traços de liderança, né? Então, mas eu não era líder de nada ainda. Passavam-se algumas demandas para mim, mas eu não era líder. E eu entendo. É óbvio que a turma os psicólogos aí vão querer me marretar, né? Mas eu entendo que o cara nasce líder. Eu não sou muito dessa teoria de que você consegue treinar alguém para liderar. Por que eu acredito nisso? Porque quando você vê uma situação de urgência, onde ninguém é declarado líder de ninguém, automaticamente a pessoa se apresenta. É automático. Você vai ver alguém puxando uma coisa aqui, dando ordem dali, do nada o cara brota e ele começa a orientar. E muitas vezes a empresa ela está tão corrida para fazer as suas demandas, nas suas operações, que ela não tem tempo de olhar, escolher, e os líderes vão se apresentando de forma espontânea e vão sendo escolhidos, né? É óbvio que hoje muitas empresas já têm uma preparação maior, elas têm um filtro maior, o RH hoje ele já é bem mais atuante, ele já tem mais ferramentas para isso, né? As empresas já entendem essa questão das hierarquias, dos organogramas ali. Então, quando a pessoa entra, ela já entra na função de líder. Antes não, todo mundo na carteira tinha a mesma função e tinha as responsabilidades diferentes. Então, você tinha muito disso. Então, eu fui para um departamento que era a central de notas, que era um volume absurdo de serviço. Lá nós tínhamos serviço todos os dias, então passou essa fase do cadastro, o departamento eu vi que deu enfraquecida e eu já pedi mudança para outro departamento. Fui para outro departamento, e então cada vez que eu mudava de departamento, nesse período eu fui inclusive chamado para trabalhar na área de tecnologia. O pessoal da TI queria que eu trabalhasse lá, mas por algum motivo eu não fui, não aconteceu. Eu não fiz muita questão de ir também, eu achei que eu não estava preparado, né? Talvez fosse uma área também que não brilhasse meus olhos, eu tive essa percepção. E eu fui para a área de processamento de notas e ali eu digo para vocês que eu aprendi muito, mas muito. Trabalhar sob pressão o tempo inteiro, caminhoneiro na porta, brigando porque ele queria, não tinha agendamento prévio, a nota fiscal dele às vezes era uma duplicidade, tinha que voltar com a carga, o cara tinha viajado horas, ele já tinha programado uma outra coleta e não conseguia andar. Então, assim, a gente trabalhava sob uma pressão absurda. Então, assim, qual era a melhor hora do dia depois das 18? Então, a gente trabalhava até as 10, 11 horas da noite ali, era o melhor horário, porque você não tinha tanta pressão lá, né? Então, assim, foi um período onde eu me desenvolvi muito como lidar com pessoas, e os ambientes de estresse. Eu acho que esse aí é um dos maiores desafios, eu acho que são realmente as pessoas, né? Que eles tem gente que por exemplo, um cara que é do norte, um cara que é do sul, um cara que é esquentado, um cara que fala de um jeito. E além da personalidade da pessoa, acho que tem o desafio também de entender, às vezes, a linguagem da pessoa, né? Exatamente. E assim, às vezes a forma que a pessoa fala, ela não tá nervosa. Nem tá brava. Eu vou aproveitar e pegar esse gancho e fazer uma pergunta. Uma vez você tinha comentado que às vezes quando a gente tá explicando alguma coisa pra alguém, pra quem não sabe, o Enzo é professor, viu? Já segue aí já também. Você tinha falado que às vezes o erro, não, às vezes não, sempre o erro não é de quem tá ouvindo, mas que às vezes de quem tá explicando, né? Eu acredito. E como é que é essa ideia, esse conceito, como funciona? Porque eu nunca tinha ouvido falar
Para mim, sempre foi apresentado que o erro é eu que não entendi. Eu acho que não existe nada que não se consiga explicar. E vamos pegar o exemplo nosso. Uma sala de aula, ela tem em média ali 25, 30 alunos. É a média normal de uma sala de aula. Desde a primeira infância até uma pós-graduação. A sala tem essa quantidade de gente. Naquele dia da aula, o professor preparou uma aula no modelo dele de explicar. Que pode ser um modelo super bacana, super aprovado, fácil de absorver. Só que, das 25 pessoas que estão ali, todas elas tiveram um dia diferente um do outro. Um pode ter sido ficado em casa descansado, outro pode ter passado um dia de cão, estressado, deu tudo errado. Tem os caras que dormem na aula. E o cara tá ralado, passou a noite na balada, passou a noite trabalhando, passou a noite doente. Tem uma série de questões. E isso pode influenciar no aprendizado. Eu concordo. Mas eu duvido que se você ficasse presencialmente com um aluno por vez e explicasse aquele mesmo conceito, ele aprenderia. Então, qual é o nosso problema muitas vezes? É que nós não conseguimos explicar para a pessoa da forma que ela está pronta a ouvir. Então, se a gente souber explicar algo que atinja a pessoa, ela vai aprender. Então, eu não acredito que o não aprendizado esteja em quem ouve. Eu acredito que esteja em quem explica. Tendo em base, porque isso aí é interessante. Agora eu quero uma aplicação, por exemplo, uma ideia em cima de uma questão de gestão, por exemplo. A gente vê alguns casos, por exemplo, de gestores de outras empresas e tal. Até na internet a gente vê muito isso, que, por exemplo, o gestor chega e fala assim, eu quero isso, porque isso aqui vai ser assim, assim, assim. A equipe não entendeu a ideia, mas ela vai seguir, e às vezes, como ela não está com o coração no projeto, não vai fluir. E a culpa, às vezes, cai por cima da equipe. E um dia, acho que nós estávamos na sala, e aconteceu esse fato, que aí você teve a ideia, falou assim, tive a ideia de fazer isso, eu acho que isso aí que vai dar certo, tal, tal, tal. E começou a explicar pra gente. E a gente que não entendeu ainda, na hora lá, que não tinha entendido a ideia. Mas aí o Enes era o chefe, eu falei assim, não, vamos fazer. Aí o Enes virou e falou assim, não, nós não vamos fazer. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu não consegui convencer vocês. Vocês não estão com o coração no projeto. Eu falei, mas você é o chefe aí. Ele, não, mas nós não vamos fazer. Quando eu convencer, aí a gente faz. Aí isso aí que depois eu comentei com alguns amigos, a gente tava comentando, eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido isso aí, velho. Porque geralmente, o cara deu a ideia, na cabeça dele tá resolvido, e ele vira as costas e vai embora, né? E essa questão do convencimento foi uma coisa que me chamou a atenção. Da onde que veio? Foi uma sacada que você teve? Ou alguém já te ensinou isso? Não, isso é uma teoria que se aprende lá nos cursos de gestão de projetos. Porque é o seguinte, não há ideia ruim, não existe ideia ruim, não existe filme ruim, não existe música ruim. É porque a gente não entendeu a gente não conseguiu se conectar àquela ideia, àquela música, àquele filme. É isso que acontece. Então, muitas vezes, a ideia é muito boa. Você olha para a ideia assim, você tem uma ideia ali, ela é fantástica, ela é funcional, ela vai resolver muitos problemas. Só que na hora de vender essa ideia, você não teve a mesma energia para vender a ideia. A ideia foi muito boa, você gastou um tempão, você ficou um tempo ali desenvolvendo o projeto, mas na hora de vender o projeto, você não teve a mesma energia, você não teve a mesma força. E tem uma terceira camada que eu acredito também. Tudo que você vai fazer, é importante que você entenda o seguinte. Se não fizer sentido aquilo que você vai fazer, a pessoa não vai absorver. Pode ser a melhor coisa do mundo. Você vai entregar na mão do cara, ele vai falar assim, eu não estou vendo valor nisso aqui. Então, para quem vai fazer, para quem vai entrar de cabeça num projeto, essa pessoa precisa entrar entendendo o que ela vai fazer. Então eu acho que quando você fala em gerir pessoas, você precisa ter muito essa questão psicológica ativada.
Porque às vezes a ideia é boa para você. Você achou a ideia fantástica, você achou o produto fantástico, você achou que aquela solução vai resolver o problema. E de fato até poderia resolver, né? Só que na hora de explicar, na hora de repassar a questão, você não colocou a mesma força, a mesma convicção para aqueles que vão ajudar no projeto, né? E também a pessoa também tem que estar em sintonia, né? Porque não é só chegar e falar, mas o líder sabe quem está sintonizado ou não. Porque o cara não entender o que a pessoa fala e ficar procurando muita chifre e cabeça de boi também, tá meio perdido, né? Eu penso o seguinte, que a gente tem muita iniciativa. Você vê, tem gente que você conversa com a pessoa, ela é cheia de ideias. Ela tem um monte de ideia. Mas quando você pede para essa pessoa mostrar uma ideia dela que funciona, não existe. Não tem. Eu conheço alguns. Eu levantar a mão, eu estou mesmo. Então a pessoa é cheia de ideias. Então ela tem muita, que as pessoas dizem, né? Ela tem muita iniciativa e pouquíssima acabativa. Então você precisa iniciar a coisa, mas você precisa principalmente terminar. Então não existe essa história de projeto mirabolante. Tem gente que fala assim, primeiro nós vamos desenhar tudo. Vamos fazer o desenho inteiro e vamos para. Só que o tempo vai passando, as prioridades vão mudando. Gente, que é o seguinte, hoje o mercado ele é muito agressivo. Cada dia mais agressivo. Tá muito rápido a mudança. É tudo muito rápido. Tá então, virando muito rápido. O tempo que você fica ali esboçando a ideia e desenhando a ideia e colocando e floreando a ideia, tem gente fazendo. Uhum. Então, e aí quando vocês falaram de pessoas que absorvem, aí eu vou voltar um pouquinho atrás e dizer para vocês o seguinte. A gestão, ela só é boa se a equipe for boa. E o gestor, ele precisa também ter esse filtro. Eu recentemente passei a adotar mais um bordão. Eu tenho vários, mas eu eu aprendi um com meu amigo Geraldo Damasio. Viu, Geraldo? Qualquer dia desse você vai vir aqui para bater um papo com a gente, que tem muitas histórias boas ali. Mas o Geraldo Damasio me fez lembrar de um assunto que eu já tinha lido sobre ele, mas eu nunca tinha falado dessa forma, que é assim, ó. Não contrate ninguém que você não possa demitir. Então não contrata um irmão seu, não contrata um filho seu, não contrata um amigo com parente seu. É complicado, cara. Não contrata a mulher. Não contrata sua esposa, porque você não vai poder demitir. Agora contrata pessoas que você entende que tem um perfil de desenvolver, de ser desenvolvida. Faz sentido demitir da vida, né? Não vai demitir da vida, exatamente, né? Então assim, contrata alguém que você vai poder demitir, né? Olha, vem cá, fulano. Não dá, você não entende, você não está na mesma sintonia, não é o seu momento, né? O seu momento não é o mesmo, porque tem essa também, gente. Tem pessoas que são muito boas, tem pessoas que são fantásticas naquela função que ela trabalha ali, ela é das melhores. Só que as pessoas, nós humanos, a gente muda as prioridades da vida. Cara, uma vez eu mandei embora um carinha que trabalhou comigo, o cara era bom. Era fera no Excel, KPI, ideia e tudo mais. Só que não deu certo com o projeto, com a equipe, pro cargo que tava. Aí ele ficou pedindo desculpa. Aí falou, não, porque... Desculpa, porque eu não fiz isso. Eu falei assim, cara, fica tranquilo. Às vezes a gente é a pessoa certa no lugar errado. Às vezes a gente tá numa posição ali que... Não é porque você não deu certo ali que você é ruim. Você é bom. Mas pro que a gente precisava, exatamente. Não serviu. Então, assim, se a gente tiver essa premissa, não é dó. Eu não me lembro de ter trabalhado com algum parente meu. Eu indico, são pessoas boas de trabalho, mas eu não me lembro de ter trabalhado com nenhum parente meu. Por quê? Porque se tiver que desligar, eu vou desligar. Se tiver que promover a pessoa, eu vou promover a pessoa. E eu não posso sofrer essa influência. Então, o mais próximo que eu acho da boa gestão é você ser justo. Eu acho que o bom gestor é aquele que é justo. Você promove quem tem que promover e você desliga quem tem que desligar. Uhum. Você não tem pessoas privilegiadas na equipe. Por mais que o cara seja bom, mas não, o bom, ele passa também pelo respeito aos colegas, por jogar pelo time,
Não existe time onde 2 ou 3 só vão ganhar o campeonato. Não existe. O time só ganha o campeonato se todos ganharem. É time, não adianta. Então, assim, e aí, gente, eu digo para vocês o seguinte: conviver em grupo é muito complicado, é muito difícil. E para o gestor é mais difícil ainda, porque o gestor ele precisa estar ligado, ele precisa estar sintonizado com todo mundo. E o gestor também é um ser humano. Então ele também tem os momentos dele onde ele não está com a energia tão lá em cima. Então você ter pessoas no grupo, que são pessoas que têm a maturidade, que têm a cabeça, que são resolvidos para querer fazer a coisa acontecer, você tem a vida facilitada, porque os seus projetos eles vão andar de acordo com o que todo mundo pensa. Então você consegue atingir uma quantidade muito grande de pessoas a cada melhoria, a cada processo, a cada evolução que você quer fazer no dia a dia. Mas falando um exemplo sobre limites, que eu li um livro, não sei se foi do Augusto Cury, com relação também a limites. Por exemplo, a gente é tão gente boa às vezes com uma pessoa, mas por conta da proximidade demais com essa pessoa, às vezes ela meio que perde o respeito. Por exemplo, o seu gestor é um liderado seu, você trata tão bem o cara, tal, beleza, que daqui a pouco ele já não chama mais senhor, já é você, ô cara, e você pede alguma coisa pro cara, o cara já vira as costas, não, depois eu faço, por conta da proximidade demais. Quando que eu vejo esse limite e como tratar esses limites? Por exemplo, eu quero ser muito gente boa com o Márcio, mas também quero que o Márcio entenda o respeito. E às vezes não é por exemplo, acontece muitas vezes com amigos. Antes de conhecer o cara, da proximidade com o cara te trata de um jeito. Se aproximou do cara, já é outro jeito. E a gente agora, como está nessa questão da empresa ser mais humana, assim, naquela proximidade, entender os caras, entender as pessoas, como tratar as pessoas, como que a gente entende esse limite e como tratar esses limites de um jeito que eu não vou ferir o cara, mas vou ser objetivo com ele e tal. Então, o limite, ele é uma fronteira dos dois lados. Tanto de quem dá e quanto de quem recebe. Então, vamos lá. Nós estamos em um tempo em que chamar de senhor não faz mais muito sentido. Então, os gestores de hoje, eles não esperam que as pessoas o tratem dessa forma. Não tem, na minha percepção, enquanto gestor, não tem problema nenhum as pessoas me chamarem de você, me chamar de cara, tá tudo certo. Isso é tranquilo, pra mim é uma coisa resolvida. Só não pode chamar de paixão. Paixão. Tem algumas coisas que fogem um pouco, né? Então precisa a turma controlar um pouco. Já até deu uma aspa aí, teve um amigo nosso aí, trabalhando no grupo, que aí como é que é? Acho que o Enos chamava ele sempre, tal, normal. Aí um dia o Enos falou só o primeiro nome dele, não falou o nome todo. Aí ele mandou mensagem pra nós, o Enos hoje tá com raiva. O que foi? Não, o Enos hoje ele tá estressado. O que foi? Como é que você sabe que ele tá estressado? Ele falou só meu primeiro nome. Eu falei, ele só me chama de jovem. Jovem. Ele me chamou de Frederico, da mãe do Kiko. Como assim, moço? Ele falou, não, hoje ele tá estressado. Ele me chamou só pelo primeiro nome. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Mas eu acredito que essa questão do respeito, essa questão de você ter o outro te respeitando, independente da situação, independente do tempo, independente da parceria, ela fala muito sobre você, o seu comportamento enquanto pessoa, enquanto gestor. Então, assim, se você é uma pessoa que tem duas palavras, se você é uma pessoa que privilegia um em detrimento do outro, porque quando você privilegia alguém vai ser prejudicado. Você vai perdendo toda essa dinâmica aí, você vai perdendo todo esse respeito. Porque o respeito, gente, ele é um negócio que ele é para sempre. Quando você perde o respeito, você perde tudo. O fato de chamar por um apelido, alguma coisa assim, é o mínimo, né? É o mínimo.
Mas quando você entende que a pessoa já não escuta mais o que você fala, essa coisa toda, já se perdeu o respeito. Então o respeito é aí quando o indivíduo já não escuta mais o que você fala. Então o gestor ele precisa estar muito antenado, primeiro, no propósito. E aí eu acredito muito na questão do propósito. Então quando eu aceito uma missão em alguma empresa, em alguma escola, algum projeto, eu coloco ali, mesmo que a empresa tenha, né? Eu coloco ali o meu propósito. O que eu pretendo fazer aqui? Então vamos dizer que algum lugar que eu vá e eu chego, faço um mapeamento ali e entendo que ali eu preciso colocar tecnologias, que é uma coisa que eu gosto muito. Não, aqui a gente precisa melhorar a questão da organização, a gente precisa melhorar a questão de layout, a gente precisa mudar aqui a imagem da empresa. Já teve empresa que eu fui trabalhar, em que havia na área de recebimento um esgoto que corria lá dentro. Eita! Como que você imagina que o colaborador vai ter um bom dia de trabalho se ali a determinada hora do dia o esgoto subia e corria o esgoto ali na área de recebimento? Isso é ruim. É uma coisa que você não imagina que vai ter dentro de uma capital, e isso foi em Goiânia, né? Em Goiânia ainda? Em Goiânia, dentro de uma área central da cidade. Então, assim, você vê que algumas empresas elas se perderam na gestão das pessoas, e eu tenho um hábito que é algo que eu adotei quando eu comecei a operar dentro dos armazéns, comecei a trabalhar dentro dos armazéns, que todos os dias eu dou uma andada, eu chego de manhã, boto minha mochila lá dentro da sala e dou uma volta no CD. Isso pra mim é uma coisa que eu preciso fazer. Então, se eu não conseguir fazer de manhãzinha ali, na primeira oportunidade eu dou uma volta no CD, porque eu preciso ver. Tem câmera, tem os indicadores, tem tudo, mas aonde eu estiver, no CD que eu estiver, eu dou uma andada. E, cara, eu acho que o básico de valorizar o funcionário é você dar um ambiente com condições mínimas para ele trabalhar, né? Porque, putz, eu já sofri com empresa que 300 mil volumes por dia, o cara ainda tem que ficar imprimindo papel A4 para botar de etiqueta na caixa, aí cola fita e tal. Poxa, não tem coletor, o cara vai na mão, e imprime papel e tem que conferir na mão e tal. Dá o mínimo pro cara, bota um coletor ali para agilizar a separação, a conferência. Esse é o pecado das empresas que não querem investir em gestores preparados. Porque a gente está falando aqui de gestores, mas o que muda a vida das pessoas não é um gestor simplesmente que vai lá e trata a pessoa bem, vai lá e respeita todo mundo. Mas é um gestor também que vai trazer solução para o negócio. E aí, hoje, a gente entende que papel é muito caro, papel é lento, o papel faz com que as coisas fiquem lentas no processo, então você precisa passar para um processo de digitalização. Não tem como. Todo o seu fluxo ali operacional dentro do armazém, ele precisa ser digitalizado. Então, assim, e hoje, eu posso dizer porque agora no ano passado, 2023, completaram-se 25 anos que eu estou no negócio de logística. Então, ali em fevereiro, 2 de fevereiro, né? Foi 2 de fevereiro de 98, então 2 de fevereiro de 2023, então já tem 26 anos que eu estou labutando na logística. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte, a área de logística já foi muito mal remunerada. Não se dava o valor que se dá hoje a um profissional de logística. Hoje aqui em Goiânia a gente tem dificuldade em encontrar gestores de logística para cuidar da demanda que existe em Goiás. Não é só em Goiás, o Brasil está com esse problema. Mão de obra especializada você não tem. Então você vai para a área de transporte, você vai precisar de um gestor de frota ali, um gestor de todo esse cenário, que o Brasil ele é complexo demais. Então para você conseguir fazer gestão de transporte no Brasil, você precisa de gente especializada, gente que conheça de todas as soluções que a gente tem de mercado, gente que conheça de seguro, gente que conheça de toda a gestão de risco, gente que conheça de reposição de peça,
sabe, precisa de aí gente você falou especializada. um ponto importante, que o cara, ele não tem que ser só aquele basiquinho de uma coisa só. Ele Não, tem que não. entender o contexto todo. Exatamente. Vou mexer com caminhão, mas não é só pneu. caminhão. Você tem que saber de seguro, rastreio, Exatamente. até contas contábeis, ficar controlando ali o orçamento, essas coisas. O cara tem A que hora saber. de vender o caminhão, porque o caminhão tem hora que ele começa a dar tanta manutenção, ele fica mais tempo parado, percentualmente ele fica mais tempo ocioso, parado, porque ele precisa fazer manutenção do que na pista, né? Do que trazendo receita. Então, isso eu estou dizendo só o gestor de transporte, né? E aí, hoje não, né? Quando se contrata o profissional de logística, a galera fala assim, ó, você vai cuidar da logística, né? Só que essa logística, ela tem várias partes dela. Então, dentro da logística, eu me arrisco a dizer que a logística, hoje, ela é uma das áreas da empresa, se não é a maior área da empresa, a área da empresa que mais tem tecnologia é a logística. Porque as outras áreas, o RP já está pronto ali, já tem coisa que está lá dentro. A logística, ela tem um WMS que faz a gestão do estoque. Ela tem um RP que absorve essas informações do WMS e muitas vezes não são integrados, são sistemas integrados, são sistemas diferentes. E tem um terceiro sistema que é o TMS, que é quem faz a parte externa. Então, o indivíduo que trabalha com logística, ele tem que conhecer também de tecnologias, né? E aí você tem RFID, você tem RF, você tem um monte de coletor de dados funcionando dentro da logística, um monte de dashboard. E você vai em outras áreas, você não vê esse mundo de tecnologia. Você vê muito papel ainda, você vê muita gente preenchendo planilha, né? E a logística não, ela é robusta. E os números da logística, eles se movimentam o tempo inteiro. Você recebe a mercadoria, você está ali recebendo mercadoria, armazenando mercadoria. Imagina, olha, o item chegou, ele passou a fazer parte do seu estoque, você recebeu. Você armazena, ele passou a fazer parte de um endereço dentro do estoque. Daqui a pouco vem um pedido e há um picking, ou seja, esse produto ele vai se movimentar para a área de separação, depois ele vai para a área de conferência, depois ele vai para a área de expedição. Então você tem dentro da logística um movimento muito grande de informações o tempo todo. Uhum. Por isso que eu me arrisco a dizer que a logística talvez seja uma das áreas onde há mais tecnologias dentro de uma empresa. Então, entendo essa parte de tecnologia, de uma maneira assim, talvez mais resumida, para a gente entrar nos assuntos agora mais problemáticos. Um exemplo, o que seria, para deixar mais claro para quem está assistindo, às vezes não entende o conceito, o que é, o que seria a digitalização? E a segunda pergunta, por que digitalizar? O que seria e por quê? Quando a gente fala em digitalização, a gente está dizendo que eu tenho uma prática simples, né? Eu chego, vou fazer o recebimento da mercadoria e eu não digitalizei meu processo. Eu vou precisar de um papel, talvez a própria nota fiscal, para eu fazer a conferência do produto. Então eu vou receber uma carga, eu não tenho um coletor de dados. O coletor de dados é aquele leitorzinho ali que você bipa, né, o código de barras ali, o QR Code, e faz o input disso no seu sistema. Eu vou fazer isso com papel, né? Então eu tenho papel. Não tendo papel, não estando digitalizado, eu não sei aonde eu coloco essa mercadoria. Eu preciso visualmente ir até um espaço no armazém que está vazio e colocar aquele produto ali. E o pior de tudo isso é que como que eu vou saber aonde está esse produto depois? Porque eu não tenho um sistema que me dá isso. Então, como que eu vou fazer para encontrar esse produto? Eu vou precisar do Joãozinho, do Pedrinho, do Manuelzinho, que falar onde é que você guardou aquele produto. E com certeza já aconteceu muito isso, né? Só o fulano sabe onde tá. Só o fulano tá, sabe? Aí o fulano não tá. Você tem os deuses do estoque, né? Os deuses do estoque, boa. Esses caras, eles sabem onde estão os produtos. Eu tenho um caso de uma empresa em que tinha um cidadão lá que ele escondia os produtos. Então... Mas escondia... Ele escondia. Ele tinha
ele tinha necessidade de ser chamado, ele se sentia, pra aparecer. ele se sentia bem, né, quando o pessoal ia atrás dele. Então ele pegava o produto, as pessoas colocavam o produto ali naquele lugar, então você identificava, ó, essa rua aqui eu vou botar esse produto, né, nesse espaço aqui eu ponho esse produto. Para que todo mundo saiba, olha, toda vez que o produto chegar eu ponho naquele espaço ali. E o que ele fazia? Ele ia lá pegar o produto que não eram tantos produtos, não tinha tantas unidades, e colocava em um outro endereço aleatório, né? E quando o pessoal procurava, não achava. E chamava ele dava uma volta, né, aleatória também no CD. E chegava dando bronca como e se chegava, pô, mas o produto tava ali, vocês também não guardam nada, né? Então você tem até isso acontecendo, você não tem a gestão. Você não consegue fazer o controle, né? Então, quando você faz todo esse processo de forma manual, né? De forma não digital, você acaba perdendo os controles. Então, o digital é isso, né? Você tem hoje ferramentas muito acessíveis. A gente fala hoje, existem hoje soluções que são simples a ponto de você pegar um celular comum, um leitor desses de leitor de código de barras, acoplar um no outro, não precisa você mais comprar um coletor, né? Você acopla um no outro e consegue fazer a leitura daquele produto, né? Todos os produtos, a maioria, grande parte deles vem com código de barras ou com QR Code. Você consegue fazer a leitura daquilo e subir isso para algum RP, para algum app, alguma solução. Então, assim, hoje tem muitas soluções no mercado que conseguem ser acessíveis por empresas pequenas e que você consegue ter um controle de tudo aquilo que você está fazendo. Então, a digitalização nada mais é de que você deixar de fazer as coisas utilizando pura e simplesmente o papel, anotando as coisas ali, e usar alguma ferramenta digital, um app ou um RP, para fazer esse input no seu sistema. E, tipo assim, lógico que a gente tem muitos ganhos com isso, mas se a gente fosse enumerar, sei lá, 5 ganhos, assim, já de cara com a digitalização, para quem tá com aquele processo manual ainda, que quer passar por esse processo, mas não sabe ainda, às vezes, como apresentar para um gestor, para colocar a digitalização e etc. Então, o primeiro grande ponto disso aí é produtividade. Aumenta a produtividade? Eu acredito que é a grande vantagem e é a vantagem que mais convence. Porque você começa a olhar e entender qual é a sua capacidade produtiva. Você não precisa estar criando planilhas ali depois para isso. Você consegue visualizar isso de uma forma fácil. Você tem redução de custo. Por que você tem redução de custo? Porque vai deixar de usar papel. Porque o papel você usa uma vez, você perdeu, né? Você vai utilizar o papel ali, um A4, uma vez só. Você vai usar uma folha enorme. E aí tem um esforço de estar controlando aquilo, de estar anotando aquilo, e você perde mais tempo fazendo manual. E esse ponto do papel é interessante, que eu acho que ninguém observa, às vezes, o quanto que gasta um papel em empresa, né? Exatamente, porque não é só o papel. Você também precisa da impressora, né? Você tem uma série de coisas envolvidas. Então, ó, produtividade, redução de custo, né? Você tem controles, você tem KPIs, você tem indicadores, você sabe o status do pedido, você evita uma duplicidade. Quantos que eu já coloquei aqui? Já? Separar o pedido 2 vezes, mandar o pedido 3 vezes para o cliente, né? Então, quantos controles você passa a ter a partir do momento que você digitaliza sua operação, você coloca isso para uma ferramenta controlar isso, né? Você consegue colocar isso em painéis, você consegue ver o andamento do pedido, né, em que status ele está. Então, assim, é uma série de vantagens quando você coloca uma ferramenta dessas para funcionar. Mas tipo, assim, eu tive não vou falar nome, mas falar igual que eles podem televisão, não vou falar nome, mas você sabe que foi você. Eu tive gestores, líderes, ele não era contra a digitalização, mas, por exemplo, um deles chegou para mim e falou assim, a gente não pode colocar muito digital, porque se a gente colocar muito digital, a gente vai ter que mandar muita gente embora. Eu perguntei por quê. Porque aí a máquina vai fazer o trabalho do cara. Aí eu ficava viajando. Falei, mas como assim, moça? A máquina vai fazer o trabalho do cara? Que a gente vai digitalizar o processo. Daqui a pouco vai ter robô trabalhando aqui. Aí, tipo assim, lógico, eu tô aumentando. Lógico que eu tô aumentando um pouco. Mas
como que eu apresentar essa ideia da digitalização para a equipe de uma forma que eles entendam e não pensem assim, vai me substituir pela máquina. 2012, eu passei por um processo desse em Curitiba. O que acontece? Nós fomos, foi a minha primeira gerência, eu já tinha sido coordenador nacional. 2012 foi a minha primeira classificação ali como gerente. Cheguei na filial com a missão de digitalizar a filial. Olha a bucha que entregaram na minha mão. Mas de lá você já tinha trabalhado, já chegou lá? Não, foi a minha primeira gerência. Eu já tinha sido coordenador, já tinha trabalhado de supervisor em outras áreas ali. Então, lidar com pessoas não era o problema. Era essa questão especificamente do medo das pessoas em digitalizar. E aí, era exatamente colocação de coletor. A gente tinha um coletor de dados que funcionava já em outras filiais, mas lá não funcionava, né? Uma filial daquele tamanho, com aquele tanto de gente, e não funcionava. E aí colocamos para funcionar, entregamos os coletores na mão das pessoas. O que elas tinham que fazer? Elas tinham que bipar o código de base, bipar na posição e colocar o produto lá. Era só isso. E antes, elas não faziam isso. Elas simplesmente colocavam os produtos lá. E a gente começou a ter muitos problemas. Uns bipavam, outros não bipavam, virou aquela confusão, porque aí seu estoque ficou todo bagunçado, né? Que hora o saldo físico estava num lugar, mas como as pessoas não tinham bipado, o sistema estava dizendo que estava em outro. Então virou uma confusão o estoque. E aí eu fui perguntar para as pessoas por que elas não estavam bipando. Alguns bipavam, um dia bipava, outro dia não bipava. Aí uma das pessoas pegou e me disse o seguinte, ela foi sincera comigo, falou: seu Enzo, eu tô com medo de perder meu emprego. Eu tô com medo desse coletor tirar meu emprego. O coletor vai andar sozinho, flutuando? Porque o que acontece? O simples fato de usar o coletor reduziu o serviço assim, inúmeras vezes. Porque você ia lá na posição, pegava o produto e transferia para outra. Você não precisava de uma terceira pessoa fazendo esse trabalho. Então aquele movimento ali que ela fazia no coletor resolvia muitos problemas de food stock, das pessoas ficarem buscando o produto, porque o produto estava lá na posição. E as pessoas perceberam isso, o tanto que ficou mais simples o processo. E elas ficaram com medo de perder. O que eu fiz? Eu reuni todo esse pessoal, falei, na hora caiu a ficha. Eu expliquei para ela, uma senhora, que já devia ter uns 40 e poucos anos. Falei, olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A gente está ficando aqui muito tempo, todo mundo aqui faz hora extra todo dia. A gente tem que ir para casa. Nós precisamos voltar para nossa família. Nós estamos ficando aqui sábado e domingo. Eu estou aqui desde o dia que eu entrei, eu estou aqui todos os dias. De domingo a domingo eu estou aqui na empresa. E isso não é bom para ninguém. A empresa está crescendo muito, então ela precisa acelerar alguns processos. E não ficar aqui o tempo que a gente está ficando. Já não tem mais onde eu colocar gente aqui. O CD estava cheio de gente. Tinha muita gente. E aí ela... recebeu bem. Terminei a conversa com ela, chamei os líderes, pedi uma reunião com todo mundo. E eu falei a mesma coisa para todo mundo, né? E as pessoas entenderam e começamos a utilizar a ferramenta lá. Então o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: lá no começo da nossa conversa aqui, eu disse que quando você for fazer algo, faça com propósito. Qual é o seu propósito em colocar um robô? Em colocar um coletor de dados? Qual é o propósito? Se o time não entender o propósito, o time vai burlar o processo. Então, o propósito só vai ser alcançado se todos entenderem o fim daquilo. Então, quando a gente vai implantar alguma coisa, existe um processo de convencimento de quem está envolvido. A parte mais complicada é convencer as pessoas que aquilo ali pode ser bom para ela. Que aquilo ali vai fazer com que ela possa ir embora no horário combinado. Que aquilo ali faz com que ela possa ter um novo aprendizado. Que aquilo ali pode trazer ganhos para ela. E hoje não, né? Mas eu acho que desde sempre, mas hoje talvez isso de uma forma mais forte. Por que eu não posso falar com o meu colaborador que a gente está numa briga constante com o concorrente e que o nosso propósito é fazer melhor do que o concorrente? Mas esse aí também já é um outro ponto que eu queria abordar também, que é a questão da cultura, por exemplo. Às vezes você tem na empresa, em outras empresas a gente vê que a galera tá lá trabalhando,
Entra, bate o ponto, entra como se fosse realmente um robô, trabalha, não tá nem aí se a empresa tá crescendo, se a empresa tá caindo, se tá acontecendo alguma coisa com a empresa. Ele só quer bater o ponto dele, receber o salário dele e ir embora. E outras empresas a gente vê que tem uma cultura diferente. O colaborador ele tem aquele senso de... eu acho que não sei se é pertencimento que fala, né? Ou aquela ideia de dono mesmo, assim, da empresa. Então ele ama aquilo que ele faz, ele quer fazer aquilo, ele quer que a empresa cresça, ele quer crescer junto com a empresa. Aí o ponto é, como que você pega isso aí, pega um caso esse que eu contou, pega isso aí, esse pessoal que tá com essa cabeça aí, como é que transporta eles daqui para esse outro ponto? Primeira coisa é você identificar quem está dizendo que o robô vai tirar emprego. Porque se a gente for muito frio, mas muito frio mesmo, na conta, a gente vai chegar na seguinte situação. A China, vamos pegar a China. A China, ela robotizou, ela automatizou muita coisa, não automatizou? Quantos empregos que a China criou a partir do momento que ela foi mais eficiente na sua operação? As empresas grandes, as grandes empresas até do Brasil, elas têm, as que cresceram são aquelas que colocaram tecnologia. Elas fazem as coisas mais rápido e melhor. As coisas acontecem de uma forma mais rápida e melhor, e aí eu ouso dizer mais barata, que é a terceira camada desse processo, né? Então eu faço mais rápido, eu faço melhor e faço mais barato. Por quê? Porque eu vou conseguir produzir mais. Quando eu produzo mais, utilizando o mesmo tempo, eu faço um produto mais barato. E se eu faço esse produto melhor, por que o meu cliente não vai comprar de mim? O meu produto é melhor, mais barato e eu tenho disponibilidade. E a partir do momento que eu começo a colocar intervenção humana demais no produto, eu acabo não conseguindo essa mesma eficiência. Então, eu preciso mostrar para as pessoas que a empresa ela vai crescer se ela for eficiente. E todo o apoio que a gente conseguir das tecnologias é bom para nós. A empresa ela não vai diminuir. A empresa ela só diminui quando ela começa a ser ineficiente. Quando o cliente, porque o patrocinador da empresa é o cliente. A partir do momento que a sua operação ela começa a dar dor de cabeça demais para o cliente, ele vai para o concorrente. Então a nossa briga é com o concorrente. Para dentro a gente tem que trazer ideia o tempo todo. E as ideias, e aí você perguntou, né? Como é que eu transporto a pessoa de uma cultura para outra cultura? É dando a ela o propósito. É mostrando para ela o caminho que pode fazer com que ela melhore a sua carreira. Porque muitas vezes, e aí voltando especificamente para o segmento da logística, né? Eu não quero falar dos outros, eu me detenho aqui na logística porque é onde eu estou mais confortável para dizer isso. Muitas vezes as pessoas, elas nunca ouviram falar sobre carreira. Carreira para ela é uma coisa muito distante. Às vezes nunca ouviu falar. Então, quando você, enquanto líder, consegue dizer para o seu liderado, para falar sobre carreira, para falar para ele que ele pode ter um futuro naquilo que ele faz, que ele pode agregar valor ao trabalho dele, se qualificando, se prontificando, se candidatando para aprender as novas tecnologias, essa pessoa vai alavancar a carreira dela. Então, o papel, quando eu digo que a gente precisa passar um propósito para a pessoa, para que ela possa engajar no projeto, no processo, é você mostrar para ela o que ela vai ganhar com isso. Porque, de fato, é isso. Quando você fala do propósito, você fala para ela o que ela vai ganhar. Então, vamos pegar no nosso caso da logística, que tem muito jovem, 18, 19, 20 anos, é normal a turma ingressar com a gente. Sabe nem o que vai fazer na vida. Não sabe o que vai fazer na vida. O cara ainda não sabe, nunca trabalhou, às vezes, no âmbito profissional, né? Fez um bico aqui e acolá. Então ele vem e você começa a mostrar para ele, fala, cara, o caminho é esse aqui, ó. Você pode aprender, nesse primeiro momento você vai fazer essa atividade, depois você vai aprender essa outra, depois essa outra, essa outra, essa outra. Daqui a pouco você está conseguindo fazer gestão. Quando um dia eu tô lá nas 3, 4 horas da tarde, não tinha nada para fazer, eu tava num CD da vida desses aí. E aí eu comecei a olhar o tamanho do CD que eu era gestor, né? E aí
veio à minha memória. O filme voltou, né? Eu falei, caraca, mano. Deu até medo, né? Você olhar para aquele negócio daquele tamanho e falar que esse negócio todo, eu tô comandando tudo isso aí, esse tanto de gente. Eu tinha na época 79 pessoas comigo e olhei para aquilo tudo ali e falei, caraca, mano, como é que... Olha o tamanho dessa responsabilidade, né? Mas para eu chegar ali, foi um processo. Eu passei por várias etapas, eu aprendi a fazer várias coisas até ser a pessoa escolhida para estar ali, né? Então eu acho assim, que o gestor, ele precisa passar para a equipe a questão do propósito. E o propósito, ele não é só o propósito da empresa, é o propósito do indivíduo também. Se você consegue atingir o indivíduo, ele certamente vai abraçar a causa. E tratando, que a gente está tratando dentro de casa agora, mas agora saindo um pouco de dentro de casa, um exemplo dentro de casa que eu falo com relação a colaboradores. Eu trabalhando a mente do colaborador, fazendo ele entender o propósito da empresa, só eu já consigo cativar, encantar o cliente, ou eu preciso fazer um outro tipo de trabalho agora, específico no meu cliente, para encantar ele, falar e tipo assim, sabe quando você pega aquela caixa, você abre assim e fala, uau, cara, os caras são fera mesmo, os caras são sensacional. Quando você recebe uma mercadoria da Amazon, por exemplo, você não espera abrir e encontrar um monte de plástico de stretch lá dentro. Um pedaço de isopor. Um pedaço de isopor quebrado aleatório, né? E por que isso não acontece? Porque isso foi pensado no cliente. Quando você escolhe a cor da caixa que você utiliza, né? Você vai utilizar uma caixa branca na sua operação, você está pensando no cliente. Você não está pensando em você. Você está pensando no cliente, porque essa caixa tem que chegar branca do outro lado, né? Desafio. É um desafio. Então, assim, eu acho que o grande segredo para encantar o cliente é você trabalhar o tempo inteiro pensando no cliente. Não adianta você pensar na sua operação. A minha operação mesmo. Não. A minha operação tem que trabalhar o tempo inteiro pensando no cliente. Como que eu vou fazer para encantá-lo? E encantar o cliente, gente, não é mandar florzinha para ele dentro da caixa. Não é desenhar uma flor na caixa. Encantar ele é que chega no prazo que ele pediu, chega o produto correto, esse produto está na quantidade correta e esse produto ele está na qualidade correta. Então ele está bem acondicionado, ele não está variado, o produto não está manchado, o produto não está sujo, o produto não está vencido. Então tem uma série de cuidados que precisa ser feito até o produto chegar no cliente. Para quem fala logística, muita gente pensa, quem não está no mundo da logística, pensa que, não, é só colocar na prateleira e tirar. Mas para entregar desse jeito para o cliente, qual que são as complexidades? É assim que a gente já chega assim, já... Eu fui enganado, né? Me falaram que logística era descer caixa e subir caixa, né? Então era assim, receber a caixa da empresa e guardar ela, né? O famoso chinês, comprou pouco inglês. Então, assim, para você conseguir fazer com que a mercadoria chegue no cliente, existe um processo muito longo e um processo que exige muito profissionalismo. Porque, vamos pegar uma empresa, eu trabalhei numa empresa que tinha 32 mil SKUs, eram 32 mil produtos diferentes. Então, durante o dia todo, poderia cair pedidos de qualquer um daqueles 32 mil SKUs, né? Então é preciso que você tenha um estoque muito ajustado entre sistema e físico. O físico é o produto ali, né? Então o seu sistema precisa estar alinhado, as pessoas que estão trabalhando no processo precisam estar engajadas, elas precisam estar atentas ali às mensagens que o sistema dá de orientação. Na hora de fazer uma embalagem, né, precisa ter o cuidado de colocar a embalagem adequada para o produto, para que ele chegue no cliente o mais conservado possível. Então você tem todo... Só para vocês terem ideia do caminho que um produto passa até chegar no cliente. Isso não, vamos falar de uma volta comum. Então imagina, o produto é fabricado, ele vai para um armazém da fábrica. Dali existe um pedido de algum fornecedor, de algum cliente, que também é fornecedor de alguém, né? Então vamos dizer que uma distribuidora compra de uma fábrica. Então olha só, esse produto já passou pela... Enquanto ele era matéria-prima, ele passou por todo esse processo, ele foi transformado no produto acabado. Aí ele vira um pedido, aí dentro dessa história aí, ele é armazenado, ele é separado e ele é embarcado e transportado
para um cliente, que é um fornecedor também, uma distribuidora. Chegando nessa distribuidora, ele vai se juntar a outros produtos de outros fornecedores que também passou por esses caminhos, sem contar que nesse contexto também tem produtos que foram importados e vieram de outro país e já passou por todo um cenário e produtos viajando há meses até chegar a ficar disponível para uma compra, para que seja vendido, por exemplo, no supermercado. Então, acontece ali que uma distribuidora faz a junção de todos esses produtos, então ele é de novo conferido, armazenado, depois ele vira um pedido novamente, ele é separado, conferido novamente e embarcado, até chegar no ponto de venda, né? Quando esse produto chega no ponto de venda, ele novamente, né? Ele é conferido e ele é armazenado ali no ponto de venda até chegar no ponto de consumo. Então, para que um produto chegue inteiro, né? Chegue idôneo e válido, né? No ponto de consumo, ele passa por várias fases da cadeia logística, né? Imagina num país igual o Brasil, que a gente tem uma extensão territorial absurda. Então esse produto ele pode viajar milhares e milhares de quilômetros até ser consumido, né? Então o risco desse produto se perder, se avariar, molhar, quebrar. E é um desafio, né? Porque alimento, Sim. Bebidas que não pode estar abaixo de tal temperatura, Exatamente. Medicamento também. Você tem todo um controle de temperatura, você tem uma série de controles que precisa acontecer até o produto chegar na mesa de quem vai consumir. E qual que é o maior desafio assim do Brasil em termos de logística? Tanto de armazém quanto de transporte. Eu acredito que seja transporte. Eu não tenho a mínima dúvida que é transporte, porque você tem uma extensão territorial muito grande e não tem outros modais. Até tem, mas não são tão usados, né? Que são o ferroviário, o aéreo é muito caro, então nem sempre ele encaixa no perfil do produto que você está trabalhando. Então, assim, o maior desafio, a gente tem as melhorias nos armazéns para ser feito, não é barato você manter uma armazenagem, mas você tem um desafio de transporte muito maior. E o custo disso hoje em dia? Porque a gente vê que o cenário está virando cada vez mais empresas abrindo mão de ter armazém próprio para trabalhar com empresas terceiras, né? Eu acredito que isso é uma forma de reduzir o custo, porque você... a partir do momento que você abre novas unidades, você se aproxima do seu cliente, então as transferências, né, ou as compras, elas são feitas de forma blocada, né, grandes quantidades, e quando você vai fazer as entregas de venda, são menores pedidos, então você está mais próximo do cliente. Então o ideal é que você esteja ali no raio máximo de 500 quilômetros do seu ponto de consumo, porque você consegue fazer a entrega em um dia, você consegue reduzir custo com frete, né? E aí você consegue enxugar muito a sua despesa do dia a dia. Então, eu acredito que para o Brasil, que não resolveu o problema de transportes, né? A gente tem uma dependência muito grande do rodoviário, nossas mercadorias são transportadas em caminhões, carretas, né, para cima e para baixo. Então como a gente não resolver esse problema, a gente tem um frete que é caro e é ineficiente, porque você pega uma empresa que está na borda do Brasil, né, está no sul ali, ela tem uma distância muito grande para chegar nas outras regiões do país. Se você estiver no Nordeste, então você acaba prejudicando a logística, porque você está muito longe do seu ponto consumidor. A grande massa consumidora do Brasil está na região sul-sudeste. É onde está a grande massa, né? Se eu não me engano, 80% do consumo brasileiro está a 200 quilômetros do mar. Ou seja, se a gente tivesse rotas marítimas, né? Cabotagem, sendo mais específico, a gente teria um transporte mais barato. Só que a gente não se atentou para isso, né? Então, sobrecarregamos hoje a malha rodoviária
E é uma malha que, além de ser cara, um processo caro, porque ela é limitada, você tem uma gama de acidente muito grande, né, nas estradas brasileiras. Então o desafio maior não é a armazenagem, na comparação armazenagem e transporte. Eu digo que transporte é o desafio maior do Brasil. E já aconteceu algum caso assim, de dar problema numa carga, quando você teve à frente lá, parou na barreira, não saiu mais por causa de tal coisa lá que o motorista fez, ou que o caminhão tava com problema de licença e ficou travado? Rapaz, isso é comum, né? A mercadoria ficar presa por algum motivo. Às vezes o cliente não está com alguma restrição, então tem alguns estados da federação que, se você tiver com alguma pendência fiscal e aquela mercadoria na hora de passar pela barreira, fica presa. E às vezes a maior parte da mercadoria que está lá é daquele cliente que está com alguma restrição, não pagou alguma taxa ali para frente. A gente já teve caso em que a carga foi toda batida. Os policiais fizeram o motorista ali, arrumar um ajudante ali e se virar e retirar a carga inteira, porque a carga ficou retida. Descer tudo, conferir tudo. E o cara ficou puto porque estava no sol da porra, né? Então, assim, todos esses cenários aí, eles acontecem, né? Manda a mercadoria trocada, né? Tivemos uma vez que o fiscal a mercadoria é transportada em gaiolas, né? Cada gaiola era uma nota fiscal. E o fiscal bipou ele leu não é que ele bipou, ele leu o que estava na gaiola, o número do código de barras da gaiola, e não era o mesmo que estava na nota fiscal. Por algum motivo esbarrou ali e o número não estava batendo, né? E como não bateu do primeiro que ele olhou, ele fez a gente descer todas as gaiolas, desmontar todas as gaiolas para poder tirar. Você tem que se virar nos 30. Se virar nos 30 e às vezes o motorista fica lá esperando chegar reforço para ele poder gaiola é cruel, descarregar. É pesada, não é qualquer equipamento não, que tira. Gaiola é ferro, gente. É uma gaiola de ferro que você tem que transporta a mercadoria. Então tem que desmontar a gaiola, tirar o produto, e dependendo da situação, se não tiver uma empilhadeira, você tem que bater caixa a caixa. É tenso, né? Então já aconteceu sim de ter que descarregar o caminhão, porque a carga, a primeira, aí nós tiramos, eu me lembro que tirou acho que uns 6 ou 7 gaiolas depois, e todos bateram, né? Aí o fiscal falou: não, mas agora eu quero que pegue uma gaiola dessa e confira item a item. Aí teve que bater item a item na nota para poder liberar. Então são coisas que acontecem, infelizmente elas acontecem, e acaba que é necessário até para você restringir, né? Eu sou de um tempo em que as pessoas faziam muita coisa sem nota. Antigamente não tinha nota fiscal eletrônica, né? Então não tinha XML, era impresso, né? Então o pessoal fazia muita festa com isso, tinha muita coisa errada. Hoje é bem mais complicado, porque você consegue rastrear, né? Todo o processo. Tudo é interligado com o governo, né? A própria nota fiscal ela é emitida sob autorização do Cefaz, então mudou bastante. Então a gente entende que tem um controle bem maior. E acho que precisa ter mesmo, porque quando todo mundo paga imposto, o imposto vai ficar mais barato para todo mundo, né? E você se vê trabalhando em outro lugar fora da logística? Se fosse para escolher alguma coisa fora, se vou mexer com isso agora, sai da logística com o que seria? Na verdade, você transportador. Na verdade, você no meu caso, né, eu tenho a paixão pela logística, é uma coisa que eu escolhi. Muitos dizem, né, eu fui escolhido pela logística, né? Eu escolhi a logística, então é um lugar que eu vejo muito sentido para mim. Mas é óbvio, né? A gente pensa no futuro que talvez pro resto da vida você esteja enamorado, né? Esteja envolvido com a logística. Mas sim, um futuro qualquer eu penso em virar pescador, vendedor de coco, alguma coisa assim. Aí é aposentado. Mas como que você vê assim, chegando
daqui uns 5 anos. 5 anos não, vou colocar 10 anos. A logística daqui 10 anos, como que você imagina aí? A logística daqui 10 anos. Tendo essa ideia já de como que a logística está hoje, o tanto que ela já evoluiu, daqui 10 anos, como... Olha, é assim, ninguém esperava a pandemia. E eu devo ter postado, não me lembro em qual rede social, mas acho que foi no Facebook, não sei, mas a gente não tinha dimensão do estrago que a pandemia ia fazer. Mas eu me lembro que foi uma correria enorme para todo mundo começar a utilizar a reunião online, né? Essas reuniões online, elas começaram a ter um valor que não tinha antes. Tinha que reunir todo mundo e movimentava todo mundo. Precisou de um impacto de algo... Exatamente. Não, como fala, não planejado. Uma coisa muito maior, home office, né? Então, assim, eu fiz até um comentário, falei assim, agora vai. Alguém postou alguma coisa e eu até fiz um comentário, agora vai. Então, eu acho que as nossas tecnologias estão atrasadas, ainda estão atrasadas. Eu acho que precisava ser mais barato. Tem várias tecnologias que nós poderíamos utilizar com maior frequência, mais empresas utilizarem. O acesso a essas tecnologias poderiam ser melhor. Tem que dar acesso à tecnologia para a gente pensar num outro nível. Qual é o grande medo das pessoas? A robotização de tudo e todo mundo ficar sem emprego. Mas quanto mais você coloca esses equipamentos, mais você fica eficiente e mais você cresce. Porque você atende o seu cliente com mais acuracidade, você atende o seu cliente de forma mais rápida e você acaba atraindo mais clientes. Mas, no caso aí, ter acesso à tecnologia é fundamental, né? Para saber que existe. Uhum. Como que você faz para saber, existe isso? Onde que você se atualiza? Existe um portal específico? Onde que você consegue... Enxerga aí. O portal é o Paletizados, né? Pra você saber onde é que tá acontecendo as coisas. Agora tem, né? Mas assim, quando você gosta de algo, você estuda muito sobre o assunto, você ouve muito sobre o assunto, tudo que você faz. Por exemplo, eu vou no supermercado, eu chego lá no supermercado, eu fico olhando se os negócios estão endereçados. Eu falo um negócio aí, tô com o assunto aí. Eu ia falar hoje na sala. Eu falei assim, cara, acho que eu tô com a doença da logística, né, feito? Eu fui num atacadista aí ontem. Cara, quando eu olhei pro pallet, moço, o cara pegou a empilhadeira, colocou o pallet torto aqui lá, chegou a dar uma rupia assim, cara. Mal posicionado os produtos, moço do céu. O nosso convidado falou que a nossa mãe é o maior WMS, né, da nossa vida. E falando de supermercado assim, a gente chega no mercado, tá acostumado ali a comprar muito tempo naquele lugar e as coisas estão num lugarzinho ali que você já sabe, né? Aí você vai de outra rede, é parecido, mas não é igual. Não é igual. Só que quando você vai num terceiro que é totalmente diferente, você fica perdido. Antes no primeiro você demorava 1 hora para fazer a compra, no segundo você demora 1h20 e no terceiro 2h30. Então acaba que a gente também cria um WMSzinho na cabeça da gente, baseado ali no tipo de produto, na posição, como o estabelecimento é estruturado. Exato. E aí, assim, o próprio estabelecimento, ele também já tem o seu perfil, né? Até porque produtos eles ficam ali próximos, né? Então eles vão categorizando ali em cada rua, né? Então cada rua tem um tipo de produto. Então você acaba entendendo ali como é que funciona e faz a sua compra. Mas falando dessa questão, eu fui no mercado outro dia e aí tinha um produto que estava lá na gôndola, só que não tinha a caixa fechada dele, e eu queria a caixa fechada. E aí tinha um rapaz lá repondo, lá atendendo o pessoal, eu perguntei para ele, cara, tem do produto ali? Ele falou assim, eu vou ver no estoque. Na hora você já pensa, poxa, se tivesse um coletor aqui, né, se tivesse digitalizado, e provavelmente estava, ele já diria, não, eu vou buscar para você porque tem no estoque, né, tá em tal lugar. Então são coisas assim que você vai vendo no dia a dia. Outro dia eu estava no mercado, eu me peguei tirando fotos lá de uma solução que eu vi lá, que eu achei interessante. Eu falei, eu vou guardar isso, uma hora a gente vai utilizar, né. Então, eu acredito que sim, tem vários canais aí que falam de logística avançada, logística moderna. Então a gente vê vários vídeos de logística pelo mundo afora, né? Então tem lá aqueles robozinhos separando mercadoria, guardando mercadoria, então já tem uma série.
Então você vai vendo aquilo e vai entendendo. O que está próximo da minha realidade? Porque tem coisa que é caro demais. Sim, não faz sentido você ter. Por isso que o projeto, ele precisa ter, o propósito, ele precisa ter a validação para baixo, que é a questão financeira, a viabilidade econômica daquilo. Né? Você não vai botar lá um robô que não faz sentido, só para poder tirar pessoas e botar robô. Não é assim que funciona. Você precisa colocar coisas que vão agregar o processo. Né? E tem coisas que precisam de tempo, de maturação, de mudança de cultura para que ele funcione. Então não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir digitalizar tudo, não vai ser do dia para a noite que a gente vai robotizar tudo, não vai ser assim que funciona. Existe um processo. E eu vejo a logística daqui 10 anos, ela mais moderna, ela mais cheia de soluções digitais, mais robotizada. Eu acredito que esses equipamentos eles vão ficar mais baratos, mais acessíveis e vão vir para dentro da logística. Mas eu não acredito de forma nenhuma que a gente vai ter uma redução tão drástica de mão de obra. Não vai ser assim. Eu acredito que nós vamos precisar sim de pessoas cada vez mais, mas a logística ela é um setor onde a criatividade ela é muito verdadeira. Você precisa de gente criativa na logística para fazer acontecer. E isso que a gente vê aí nos vídeos de Mercado Livre, Amazon, que é tudo robozinho e tal, fazendo as coisas. Eu acho que isso é a realidade de algumas empresas multimilionárias, né? Não é de todas as empresas do Brasil. E perfil também. Quando você vê aqueles vídeos lá, pode prestar atenção no perfil dos produtos que estão ali. São produtos pequenos, são produtos que têm uma padronização e principalmente é uma volumetria absurda para o ser humano. Uhum. Então chega um momento em que você realmente precisa digitalizar a coisa. Não dá mais para fazer com gente, porque você precisaria de um espaço muito grande para poder fazer a mesma coisa quando você coloca robôs. Então, você precisa de gente para fazer. E aí tem outra coisa. Vamos pegar aí um Mercado Livre da vida. Ele migrou a tarefa para fora, né? Ele migrou a tarefa para fora. Então, tem muitas coisas acontecendo lá dentro, mas tem muita gente fazendo entrega lá fora. Vocês já pararam para pensar a quantidade de gente que está fazendo entrega desses grandes players aí? A quantidade de gente é enorme. Pessoas que estavam desempregadas, que estavam em outras atividades, que agora fazem entregas. Então, assim, a gente também mudou a forma de comprar, né? Você ia no supermercado e fazia a compra em grande volumetria, né? Eu mesmo não tenho, não sei se eu tô ficando velho, mas eu não tenho paciência mais de sair em loja, vou comprar, um exemplo, vou comprar um celular, vou lá na loja, não vou no celular. Então pronto. Pesquisa na internet. Exatamente. E isso vai fazer o quê? Você vai migrar, né? A loja vai continuar lá, tem gente que gosta de ir, tem gente que gosta de pegar no produto, é normal. O goiano, né, ele veio com as mãos, né? Então, assim, mas a tendência é que a gente comece a comprar água, arroz, feijão, O que geralmente tudo pela eu faço? internet. Eu procuro pela internet, vários reviews, pego ali os produtos e comparo ali as tecnologias, né? Processador, armazenamento, câmera e tal. Aí depois eu vou na loja, pego lá, testo e tal, depois volto pro site e compro do site. Compra do site. Ué. Mas a loja, eu acredito que isso sim vai acontecer com a loja. A loja, ela vai ser o lugar para você experimentar o produto. Que às vezes você achou bonito ele à distância, mas quando você vai lá, quando você tem uma experiência ruim, né? Você compra um negócio, achou bonito ali, mas quando você vai ver, não é aquilo. Então você acaba precisando da loja fazer esse papel. E para o lojista, gente, é mais barato ele manter o estoque num lugar só do que sair espalhando estoque por toda a rede dele. Então, para ele também não é um mau negócio, né? Por exemplo, se for caminhar para isso daí que você falou, da loja ser um tester, um expositor da pessoa ir lá ver, ele não precisa guardar um estoque na loja. Ele deixa tudo no CD dele, o cara vai lá, gostou, pede, mas sai... Exatamente, e já tem muitas lojas fazendo isso, né? Inclusive tem lojas de rede, que ela começou na internet, e ela hoje existe a loja física, exatamente pela experiência do cliente, né? Então, eu acredito que a logística, ela é uma área, viu, moçada? É uma área que ainda vai crescer muito, ainda vai ter muita oportunidade, ainda vai ser muito melhor remunerado do que já é hoje,
né? Já foi muito pior, hoje já melhorou bastante. E ainda teremos muitas vagas de pessoas que querem crescer na carreira na logística, em todas as áreas, desde programadores, gente voltada mesmo para a logística, especializado em logística. Imagina se o indivíduo sabe programar, sabe desenvolver, e ele conhece processos logísticos de forma profunda. Ele vai ser o cara que vai conseguir desenvolver produtos com específicos, né? Então, soluções específicas vindo de pessoas que conhecem o processo, né? No dia a dia, a logística exige muito jogo de cintura, porque você tem uma gama de produtos de um monte de gente diferente, de um monte de fornecedor diferente, com um monte de comportamento diferente, então você tem que ser muito criativo. Então a logística, ela é o futuro porque nós, cada dia menos, vamos querer sair de casa. Vocês acabaram de falar que preferem comprar pelo site, eu também. Muitas coisas eu não me lembro quando foi que eu comprei numa loja. Inclusive agora até roupa, né? A gente está comprando agora de uma forma muito tranquila pela internet, né? Porque roupa é uma coisa assim, muito pessoal e tal. Então, assim, algumas coisas eu acho que a gente nunca comprou na loja. Um celular, por exemplo, acho que tem gente que nunca comprou um celular numa loja. E alguns produtos, né? Inclusive produto da linha farmacêutica, ninguém vai. Você tá com a receita na mão, pra que você vai na farmácia? Esse da farmácia aí, depois da pandemia, virou como é que fala? Uma mania agora das pessoas de não vou mais ficar procurando farmácia a pé. Entra no iFood da vida, entra no aplicativo das farmácias lá, joga tudo que tem que comprar e ele te dá ali o preço fechado. Então, eu acho que esse é algo que não vai deixar de existir. Esses dias minha filha, não, eu tenho que comprar um shampoo, alguma coisa assim, coisa pequena. Aí eu falei, beleza, né? E 1,5 quadra da minha casa tem uma farmácia que vende shampoo. Aí daí a pouco aperta a campainha lá em casa, 1 hora e pouco depois. Falei, o que foi? Não, eu pedi o negócio da farmácia. Falei, tem uma farmácia aqui do lado. Não, mas pra que eu vou lá? É o mesmo preço, é a mesma, sabe? Então, assim, é uma tendência que essa nova geração, então, ela acelera muito mais esse processo que a gente já entende como super normal hoje. Então, assim, e quem vai fazer esse trabalho? Quem vai receber, armazenar, separar e entregar esse produto? Logística, gente. Isso é logística, né? Então o futuro é nosso. Esse dia eu fui na farmácia comprar soro fisiológico e aí tava lá R$17,90 na prateleira. Aí eu falei, ué, mas eu não compro desse preço? É 5, 6 reais? Aí não, R$17,90, mas você levando 3, cada um sai R$9,90. Aí eu, não, R$9,90 num soro desse aqui que eu pago com vocês e tal. Aí eu falei, não, então tá bom, vou ver outro. Aí o rapaz lá da loja falou, não, mas pelo site tá R$5,90. Aí eu, como assim? R$5,90. Eu fui lá, comprei os 3 pelo site, cada um R$5,90. E levou? Na frente ali já aprovou, o cara me entregou. Fui embora. Eu falei, mas qual que é a lógica disso? Eu tô com 3 funcionários aqui na frente, o produto aqui já baixou com promoção de 3 no site mais barato. Então ficou induzir, mais né? acirrada a competição delas na internet. Mas é pra induzir também. Mas igual a gente tá chegando aqui, tem muita coisa pra falar, mas a gente tá chegando aqui nos minutos finais desse episódio de hoje do podcast. Mas, por exemplo, tem uma questão que eu vi na televisão. Na televisão, assim, não é televisão, só usando televisão pra jogar a internet lá, né? Que nem a televisão, eu acho que a gente não para mais pra assistir. Cara, não lembro a última vez que eu parei pra assistir TV. É o outro produto também que tá vivendo dias terríveis, né? Por Não exemplo, sabe. Tem um espaço que tá tendo agora que a pessoa tá falando muito, que é com relação ao choque dessas duas gerações. Uma geração mais velha, assim, mais experiente, e outra geração muito nova aqui. Que, de certa forma, antigamente, a gente via aí alguns anos atrás, que quem era mais velho, a gente entendia como as pessoas que tinham mais experiências. Então, os jovens recorriam sempre aos mais velhos. Com esse avanço da tecnologia, de certa forma, não sei, a gente não sabe por quê, de certa forma, os mais velhos estão sendo entendidos agora como ultrapassados. Então, essa geração mais nova parece que não quer ouvir a geração mais velha. Só o chat GPT. Porque fala, não, vocês estão ultrapassados. A gente que tá chegando com coisa nova, modernidade, vocês têm que aprender com a gente.
Aí, dentro da logística, a gente vê que tem isso também, ó. E tem gente que faz esse processo assim, tem um processo novo chegando. E como que a gente liga esses dois gerações? Porque na logística, é engraçado, eu tenho gente lá que tem, vamos supor, sei lá, 70 anos trabalhando, tá lá, 70 anos de idade. Mas tem um cara que entrou aqui, o cara tem 18 anos. O cara é o dia todo no celular, o outro não, o outro é de uma geração mais antiga, tá entendendo agora. Como que vamos nessas duas gerações? No mesmo espaço, na mesma coisa. A briga de gerações, ela existiu sempre e vai continuar existindo. Quem vem com novas propostas, um novo jeito de fazer, né? E quem já está ali fazendo daquela forma e deu certo daquela forma e até ele em algum momento foi o revolucionário da vez. E aí o que a gente precisa entender enquanto gestor é que as revoluções, elas são permanentes. As revoluções e as evoluções, elas são permanentes. Então é deixar para todo mundo entender que a gente precisa melhorar sempre. E quando eu tenho tanto o mais jovem quanto o mais idoso na mesma, enxergando a coisa da mesma forma, que é o quê? A gente precisa fazer uma boa entrega, você vai pegar o melhor dos dois. Porque um já é a experiência, já viveu, já sabe, entende, já sofreu na pele o que tomou uma decisão errada e depois ter que corrigir tudo com a roda, aquela história do avião voando e você ter que trocar a asa dele, né? E o outro que está chegando agora que não experimentou isso, mas tem uma energia. Então, se você souber utilizar as duas coisas e fazer com que elas andem o mais junto possível, você acerta mais. O equilíbrio, ele permite com que você chegue do outro lado mais inteiro, né? Cara, esses dias eu tava pensando nisso, que eu parei ali e falei assim, putz, que ouvi uma música, alguma coisa assim que levou ano passado, eu falei, caramba, quando eu tinha 16 anos, era uma época boa da minha vida, assim, eu não, podia ter feito mais coisas e sem fazer tanta merda igual eu fiz, né? Talvez com a experiência e tal, não tinha toda essa experiência, mas poderia ter sido um pouco melhor. Só que em seguida já me veio um pensamento intrusivo, tipo assim, tá, mas e quando você tiver com 50, você vai falar o que de agora? O que você vai fazer agora pra quando chegar lá com 50, pensar, putz, não fiz tanta merda, exatamente. igual quando eu tava com 30 e pensei quando eu tava com 16, né? Então, o que você vai fazer? Você vai passar conhecimento, você vai criar alguma coisa para que as próximas gerações se espelhem nisso, né? Então, é deixar um legado. Deixar o legado. Mas assim, ó, até para concluir minha fala aqui nesse contexto, eu posso dizer o seguinte: você não faz nada sem pessoas boas do seu lado. E pessoas boas não são aquelas pessoas boazinhas, tímidas, humildes, não. São pessoas dispostas a fazer a coisa diferente, fazer melhor. E pensando no cliente. Quando a gente trabalha, e aqui a gente está falando de trabalho, né? Quando a gente trabalha pensando no cliente, dificilmente a gente vai errar. Dificilmente a gente vai ficar parado. Dificilmente a gente não vai querer inovar. Dificilmente a gente não vai querer experimentar coisas novas. Então, por quê? Porque o propósito é encantar o cliente. Como é que eu sei que eu estou encantando o cliente? Ele compra cada vez mais e ele indica outros e eu não paro de crescer. Então, é uma forma de medir que você está acertando com o cliente, é quando você está crescendo e o cliente compra novamente, compra novamente, compra novamente. Então, não é porque o cliente não está te mandando uma mensagem dizendo que você está fazendo um bom trabalho, porque normalmente ele não vai fazer isso. O que ele espera que você faça é o mínimo que você deve fazer no negócio, é cumprir o seu prazo, a quantidade, a qualidade daquilo que você negociou com ele, é o mínimo. Então, talvez ele não vai agradecer por isso, porque você está fazendo o mínimo, né? Que é entregar o produto que ele pediu na quantidade, o TIF, né? O on time in full, na hora e completo. Então, se você está fazendo isso, você vai encantar o cliente e ele vai voltar. E das minhas perguntas aqui, para finalizar minhas perguntas aqui de hoje, eu enquanto empresa, eu entendi que a digitalização é o momento, é o que eu quero, é o que eu estou buscando para melhorar meu serviço, tal, etc. Como que eu faço? Qual que é os passos que eu tenho que seguir para conseguir digitalizar? E a segunda pergunta é, eu enquanto pessoa, estou na empresa
e quero melhorar. Entrei na logística hoje, ou então eu estou na logística já tem 10 anos. Qual que são os passos que eu tenho que ter para ter sucesso na minha carreira? Vamos por uma. Na empresa primeiro, que são bem complexas, né? Na empresa, entendi que é digitalização. Qual que são os passos até digitalizar? Primeiro, você disse aí em um dado momento que o líder disse que não colocaria as tecnologias, não modernizaria, porque estava com medo de que a tecnologia tirasse seus empregos. Então você está lidando com pessoas sem propósito. Então, primeiro precisa entender o time. O que o time quer? O time quer ficar lá enrolando, esperando dar a hora de ir embora, esperando dar o dia do pagamento? Ou o time quer trabalhar num lugar onde você é o encantador de clientes? Porque quando você fala de uma Apple, a Apple ela veio trazendo uma revolução. Ela veio trazendo novidades para que o cliente ficasse encantado. Né? A fala do Steve Jobs é: você tem que dar ao cliente aquilo que ele deseja e ele nem sabe. E ele nem sabe. Então, são essas coisas que a gente precisa pensar. O meu cliente não esperava receber um pacote tão bonito, não esperava receber tão rápido e não esperava que fosse tão assertivo. Né? Então, eu acho que são essas coisas que a gente tem que ter o propósito. E aí a sua equipe, é preciso visitar a equipe, revisitar a equipe e dizer o seguinte: moçada, vocês querem esse propósito? Porque se vocês não querem fazer isso, vocês não querem que a empresa cresça, vocês estão no lugar errado. Então eu acho que o líder ele tem que entender-se com a equipe e entender se aquela equipe realmente quer fazer parte do processo. Porque é um processo. É uma cultura de fazer bem feito ou de fazer mal feito. Isso é cultural. Se você resolve romper com essa cultura, você digitaliza, você robotiza, você faz o que você quiser. Mas primeiro você tem que visitar visitar o que a equipe quer. A empresa quer, porque ela tem que querer, porque existe um investimento a ser feito. Então a empresa também tem que entender que ela precisa. E aí o terceiro ponto é você ter o poder de convencimento, né? Olha, a gente precisa passar por essa etapa, ela é uma etapa custosa, tanto financeiramente quanto de resultado, porque você vai ter a curva de aprendizado, né? Você tinha pessoas que não eram digitais, eram analógicas ali, estavam acostumados com papel, agora elas passam a utilizar ferramentas digitais, então tem uma curva de aprendizado, então você vai diminuir a sua produtividade, talvez vai ter que aumentar o quadro, para que possa atender as demandas, e à medida que a coisa for sendo encaixada, o sistema for encaixado, você vai perceber um crescimento da produtividade. Então, tem que ter um investimento também. Então, essa mudança ela passa por esforços de todas as pessoas envolvidas no processo. Enquanto eu, colaborador, eu entrei na logística agora e outro cara eu estou há 10 anos. Mas aí eu quero melhorar, eu quero ajudar a empresa a crescer, quero digitalizar, entendi digitalização também, como funciona, mas eu ainda estou naquele processo analógico, do papelzão e tal. E como passar isso, como crescer, como seguir uma carreira na logística? De novo, né? O que você está fazendo dentro da logística? Você está ali porque foi um trabalho que você arrumou? E se foi? Você está no mesmo lugar, está fazendo a mesma coisa a vida toda? Porque se for isso também, você está dizendo para você e para quem está à sua volta que você não quer nada. Então, é preciso se disponibilizar, é preciso se preparar. Hoje a gente tem vários cursos, inclusive cursos gratuitos, né, de boas práticas, de tecnologias, de processos, de ferramentas. Tem hoje vários cursos que preparam o indivíduo para que ele possa seguir uma carreira na logística. Então, se você não estudou, você pode ter chegado agora ou já está há bastante tempo na logística, procura curso, tem várias empresas que dão curso, se prepara, estuda. Existe o curso de bacharel, graduação e pós-graduação em logística, né? Então você pode graduar e pode pós-graduar também, pode virar especialista em logística. Então hoje já tem muitos suportes externos, né? E até as próprias empresas mesmo, elas dão curso de processos logísticos, para que o indivíduo ele entenda onde ele está e também permita que ele cresça na carreira. Então, vai do indivíduo, dele querer mudar a realidade dele
e buscar uma carreira na logística. E dentro da carreira logística, a gente citou aqui vários temas, mas você tem desde um analista de dados dentro da logística, uma pessoa que cuida de controle de estoque, uma pessoa que é especialista em expedição, emissão de nota fiscal, faturamento, gerenciamento de risco, acompanhamento de frota. Você tem para dentro do estoque pessoas que cuidam da linha de abastecimento, pessoas que são especialistas em curva ABC, pessoas que são especialistas em reposição, pessoas que são especialistas em layoutização de armazém. Tem pessoas que são especialistas em embalagem, em packing, né? Então você tem pessoas que são especialistas nos programas de computador que são utilizados, elas dão treinamento, elas dão suporte ali. Então, assim, tem uma série de oportunidades dentro eu falei poucas aqui das várias que tem dentro da operação logística. Então dá para começar assim, como auxiliar, aprender ali o processo, bater caixa, etiquetar caixa, guardar caixa, abrir caixa, fechar caixa, lacrar caixa. Tem uma série de passos que você pode seguir estruturando sua carreira e crescendo dentro da logística. E aí, sem contar a parte de gestão, né? Você tem gestão em várias dessas fases que eu citei, você tem gestores. Então tem muita oportunidade para todo mundo. Eu só não gosto dos especialistas em bugar sistema, porque parece que Esses tem aí gente são os melhores, né? Meu Deus do céu, faz tudo ao contrário, consegue ferrar tudo, consegue dar pau na máquina ali que tá bonitinha funcionando. Esses caras são os melhores, moço. Esses aí são aqueles que validam o sistema aí. Mais alguma pergunta aí, Bigode? Não? Vai ter que deixar pro próximo, né? Porque É muitas questões, muitas perguntas. Então Maravilha. É isso aí. Fechou. Vamos ficar aí com esse aprendizado, né? O Enos, que é o nosso entrevistador do Paletizados. Na próxima rodada aí a gente vai ver quem vai ser o próximo, né? Mas semana que vem tem convidado especial. Semana beleza? que vem tem mais. Espera aí que ainda tem mais resenha pra gente apresentar aí pra vocês. Estamos postando aqui essa semana o episódio do Matheus e do Oscar, né? E a próxima semana aí já vem uma nova turminha aí pra fazer aquela resenha pra nós. Tem resenha aqui. boa aí. Finalizar, Enos pra te achar. Pra me achar? Nas redes sociais. Enos.viana. Você vai me achar no Instagram, vai Precisar me de achar consultoria, no LinkedIn, que mais? consultoria, conselho, como não fazer, fala comigo. Instagram, LinkedIn. Tem curso? Tem curso? Coaching, né? Cursos, a gente prepara cursos também. Não esquecer, que essa aqui foi alguém que falou também. Parece que teve um caso aí de uma pessoa, parece que você precisava transferir ela para um outro setor, uma outra cidade. E parece que teve que conversar com a esposa, uma coisa assim. Teve. O Caba sabe quem que é. Rapaz, ele tava com medo de ir pra cidade, né? Pra mudança de outra cidade bem distante de Goiânia. E aí a esposa parece que tava com medo de ir. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Leva sua esposa lá na empresa que eu vou conversar com ela. E ele levou, cara. Levou, conversei com ela, convenci ela a ir pra outra cidade e eles foram. Deu tudo certo. Então acontece isso aí também. Mas, galera, abraço a todos e a gente vai construindo histórias aí por esse podcast afora. É isso aí, pessoal. Obrigadão. Segue aí nas redes sociais, já ativa o sininho no YouTube. Segue a nossa conta lá no Spotify, no Instagram, no Facebook, beleza? Pra você ficar antenado aí dos novos episódios que vai aparecer aí no meio do caminho. Então, muito obrigado e até mais. Abraço. Valeu. Valeu.